Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é novamente sobre os pronomes e também ainda no capítulo 9 do nosso livro. Inicialmente, então, eu vou corrigir com vocês os exercícios que eu passei na aula anterior, tá? Então, eles tratam sobre os pronomes. O número 1, então. Circule os pronomes pessoais do caso reto e escreva a qual pessoa do discurso pertence. Então, aqui eu tenho do lado aqui uma espécie de colinha para ajudar, para que fique mais fácil de entender como é que nós podemos, então, identificar os pronomes pessoais. Lembrando que aqui trata-se dos pronomes pessoais do caso reto. Então, são estes aqui, que são o eu, o tu ou você, o ele ou ela, nós, vós ou vocês, eles e elas. E ainda pede para escrever a qual pessoa do discurso pertence. Então, a pessoa do discurso é uma dessas aqui. No primeiro caso, na letra A, temos: ela estudou bastante para as avaliações. Então, aqui olhando na tabela, temos o ela que está aqui e ele pertence à terceira pessoa do discurso. Então, precisa circular a palavrinha ela e escrever atrás, terceira pessoa do discurso. Na letra B, eu joguei futebol com meus amigos ontem à tarde. Então, aqui nós temos o pronome eu. Está aqui e ele, então, pertence à primeira pessoa do discurso. Então, circula-se o eu e escreve-se primeira pessoa do discurso. Na letra C, tu és o meu melhor amigo. Então, olhando aqui na tabela, temos o tu, que é segunda pessoa do discurso. Na letra D, nós fomos ao supermercado hoje pela manhã. Então, é o nós, o pronome pessoal do caso reto e pertence à primeira pessoa do discurso. Na letra E, eles escreveram cartas para seus professores. O eles é da terceira pessoa do discurso. A letra F, vós estáis cansados? Então, aqui o pronome que nós temos é o vós, segunda pessoa do discurso. Então, o primeiro exercício está aqui resolvido, com então a identificação dos pronomes pessoais do caso reto e a pessoa do discurso. O exercício 2 diz o seguinte: reescreva as frases substituindo as expressões destacadas por um dos pronomes indicados na sequência. Ele, ela, eles, elas e nós. Então, temos que trocar por um desses que está ali. A letra A. A professora solicitou o caderno de tarefas. Então, aqui, a resposta é ela. Ela solicitou o caderno de tarefas, que é o pronome, então, que substitui essa expressão. A letra B. Meu amigo e eu perdemos vários gols durante o jogo. Meu amigo e eu. No caso, o pronome eu está aqui, então nós acrescentamos, trocamos o meu amigo e eu por nós. Nós perdemos vários gols durante o jogo. Na letra C, o tio e o primo não são mais sócios na empresa. Então, temos duas aqui, trocamos pelo eles. Eles não são mais sócios na empresa. Na letra D, Márcio estava intrigado com a situação. É um nome, aqui é um substantivo próprio, então trocamos pelo ele. Ele estava intrigado com a situação.
A letra E. Os estudantes fizeram o simulado. Então, aqui nós temos uma expressão que está no plural, trocamos por eles. Eles fizeram o simulado. F. Marina e Larissa sempre gostaram de ler. Dois termos, dois substantivos, no caso femininos, então trocamos pelo elas. Elas sempre gostaram de ler. O exercício 3. Nas frases abaixo, identifique quais palavras ou expressões os pronomes destacados estão substituindo. A letra A. Um índio tentou caçar um tatu, mas ele não conseguiu porque o bicho se escondeu na mata. Esse ele está substituindo qual termo? Quem não conseguiu? Foi o índio. Então, a expressão índio, um índio aqui, que está sendo substituída. Na letra B, as árvores eram altas e com muitos galhos. Elas abrigavam animais de pequeno porte. Então, aqui, o elas está substituindo quem? As árvores. Na letra C, minhas amigas e eu fomos tomar sorvete. Nós pedimos o sorvete de baunilha. O nós, ele refere-se a quem? A minhas amigas e eu. Letra D. Érico Veríssimo é um ótimo escritor. Ele escreveu muitas obras. Ele quem? É o Érico Veríssimo. Letra E. Eliane e Beto são artistas. Eles trabalham num circo. Eles quem? Eliane e Beto. Então, aqui nós temos a substituição. Todos esses pronomes aqui que estão em destaque, lembrando, eles são pronomes substantivos. E, então, substituem esses termos que já estão aqui anteriormente. Eu vou resolver com vocês o exercício 4 da página 200 e então eu coloquei aqui novamente a tabela que vai nos ajudar, vai auxiliar nessa resolução. Circule os pronomes pessoais e classifique-os em retos ou oblíquos. Então aqui nós temos que observar tanto a coluna dos pronomes pessoais retos quanto a coluna dos pronomes pessoais oblíquos. Então, pode ser que tenha desta coluna, desta ou desta aqui. A letra A. As torcidas enfrentavam-se com respeito. Então, analisando, nós temos aqui o C. O C encaixa-se aqui nos pronomes oblíquos. Então, olhando aqui em cima, é um pronome oblíquo. Então, ele está aqui ou aqui. Pronome oblíquo. A letra B. As pessoas gritavam os nomes de seus times. Elas estavam exaltadas. Então, o pronome que se encaixa aqui como pronome pessoal é o pronome elas e ele encontra-se aqui. Portanto, ele é um pronome reto. Na letra C, os jogadores davam-lhes exemplo de boa conduta. Então, olhando aqui, nós temos o lhes, que encontra-se aqui nesta coluna e classifica-se como um pronome oblíquo. Na letra D, os jogadores foram eles que incentivaram a torcida. Então, o pronome é o eles. O eles encontra-se aqui, nesta coluna, então ele é um pronome reto. E a letra E. Gostaria de encontrá-lo mais tarde para discutir a questão. Aí vocês podem estar dizendo assim, mas prof, aqui não tem nenhum que se encaixa. Nós temos aqui o lo, que na verdade, o que acontece?
Quando nós temos esse processo aqui, o verbo encontrar, ele perde o R e acrescenta-se o L ao O ou ao A. Então, aqui nós temos essa composição aqui e faz com que ele seja, então, um pronome oblíquo, tá? Então, aqui, o lo. Ainda o exercício 5 da página 200, que diz assim: use pronomes oblíquos nas frases a seguir para evitar a repetição. Então, como você já vem percebendo, os pronomes, eles têm a função importante de evitar as repetições na construção das frases e dos textos. Então, eu deixei aqui também a tabelinha que vai nos auxiliar. A letra A. Peguei o caderno e devolvi o caderno à professora. Então, o termo que está aqui repetido é caderno. Então, a resposta fica: peguei o caderno e devolvi-o à professora. Na B, encontrei Maria e vou dizer a Maria toda a verdade. Aqui, Maria aparece 2 vezes e fica assim, então. Encontrei Maria e vou dizer-lhe toda a verdade. Na letra C, a mãe encontrou o menino e abraçou o menino longamente. Então, o menino aparece 2 vezes aqui também. Vamos ter que substituir. A mãe encontrou o menino e abraçou-o longamente. Na letra D, vou reunir os jogadores e explicar aos jogadores a regra do jogo. Aqui também, jogadores apareceu 2 vezes. Fica então assim: vou reunir os jogadores e explicar-lhes a regra do jogo. A letra E, organize aquelas caixas e depois feche as caixas. Caixas repetiu aqui, então temos que substituir. Fica assim: organize aquelas caixas e depois feche-as. Em língua portuguesa não se inicia uma frase com pronome oblíquo, então aqui a expressão me desculpe, ela está incorreta. O certo é desculpe-me. Me conta a sua história também, não é possível um me aqui no começo, então o correto é conte-me sua história. Então, esse é um detalhe muito importante. Então, os pronomes, eles são essenciais na organização de um texto, pois eles evitam a repetição dos termos, ajudam a estabelecer a correta relação entre as palavras. Aqui, pintei a faixa e coloquei a faixa em um lugar alto e movimentado para que todos pudessem ver a faixa. Aqui, faixa apareceu 3 vezes e acaba se tornando um texto até um tanto quanto cansativo de ser lido por conta dessa repetição. Então, a melhor forma é fazer a substituição utilizando pronomes. Então, fica assim: pintei a faixa e coloquei-a em lugar alto e movimentado para que todos pudessem vê-la. Então, essa construção ficou muito melhor, sem a repetição dos substantivos. A tarefa de vocês, então, exercícios 6 e 7, o 6 dá 201, o 7 dá 202 e o 6 e o 7, como vocês podem ver, devem ser postados no AVA. E também a questão invertida deverá ser feita, que está lá na página 203. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.